Começou a aula de português de hoje. Bom, gente, o que a gente vai tratar aqui hoje? Vai ser uma aula bem leve, uma aula bem tranquila, não vai ser muito longa, não vai se estender muito. A gente já vem aí tendo umas aulas meio cansativas de gramática, né? Acentuação, regra de acentuação, de crases, não sei o quê. O que mais que a gente viu? Fonema, morfema, classe de palavras. Foi meio pesado, né? Foi meio complicado aí a trajetória, mas agora a gente vai ter um tema mais tranquilo, né? Que tema vai ser esse? Variações linguísticas, variação linguística, né? Alguém aí tem algum pitaco sobre o que seja variação linguística? Alguém sabe me dizer mais ou menos o que já ouviu falar? Me contem aí. Quero ver, gente. Quero ver. Quem sabe? Ou quem chuta, não sei. Pode falar, fica à vontade. Fica à vontade para se abrir. A gente tem várias variações linguísticas aqui, né? Eu aqui do Rio, morando em Pelotas, a Paloma de Pelotas morando em Floripa. Quem mais? Hein? Cadê o pessoal? O que vocês acham de variação linguística? O que vocês têm em mente sobre isso? Olha, é a forma variada de falar algo? Quando damos nomes diferentes a algo dependendo da região. Que mais? Quem mais vai tentar? Bom, de certa forma, todas as respostas foram ok, né? Foram certas. E a forma variada de falar algo, quando damos nomes diferentes a algo dependendo da região. Mas a variação linguística tem vários fatores, né? Apesar de ter vários fatores, é bem simples de se entender. Não é nada muito complicado, mas algumas coisas vão influenciar a maneira como a gente fala, né? Como as pessoas falam. A gente vai ver, não, a gente já percebe isso no nosso dia a dia, que o quê? Quando a gente ouve alguém falar, é muito claro que aquela pessoa não faz parte daquele contexto que ela está, né? Às vezes pode ser uma pessoa muito jovem, ou às vezes pode ser uma pessoa muito mais velha, às vezes pode ser um gênero diferente. Então, por exemplo, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser de um grupo social diferente, pode ser de outro estado, pode ser de outra cidade. Então, tudo isso, todos esses contextos vão influenciar na maneira como a gente fala. Por quê? Só Deus sabe, mas tudo isso existe, tudo isso acontece, né? Então, vamos ver um exemplo aqui de uma poesia do Patativa do Assaré. Quem já ouviu falar do Patativa do Assaré? É um nome bem interessante, Patativa do Assaré, né? Olha só como é que é a poesia dele. Vamos tentar entender aqui o que ele fala. Se eu abrir aqui, se eu desligar a minha câmera por um segundo, será que aumenta? Aumentou, né? Tá grande aí para vocês? Dá para enxergar direitinho? Só para vocês lerem junto comigo, aí depois eu... Tá tranquilo? Aí depois eu ligo a câmera de novo. Ó, Aos Poetas Clássicos é o nome do poema. Vamos ver o que ele fala e como ele fala, né? Poetas universitário, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor de minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em 2 livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. No primeiro livro havia belas figuras na capa, e no começo se lia a pá, o dedo do papa, papa, pia, dedo, dado, pua, o pote de melado. Dá-me o dado,
a fera é má, e tantas coisas bonitas, que o meu coração palpita, quando eu pego a recordar. Foi os livros de valor, mais maior que vi no mundo. Apenas daquele autor, li o primeiro e o segundo. Mas, porém, esta leitura me tirou da treva escura, mostrando o caminho certo. Bastante me protegeu. Eu juro que Jesus deu salvação a Felisberto. Olha que interessante, então. A gente tem aí Patativa do Assaré, um cara conhecido, né, na literatura, um poeta. O que acontece? A gente tem aqui um poema claramente com uma variação linguística, né? A gente tem aqui um texto com várias marcas da oralidade, daquele contexto ali do Patativa do Assaré. E aí as perguntas que eu quero saber, as perguntas que eu vou fazer com vocês, e eu espero que vocês me respondam, não me deixem falando sozinho, são as seguintes, né? Separei aqui algumas perguntinhas sobre o poema para a gente poder pensar sobre ele um pouco, né? O contexto dele, como ele foi construído e tal. Então, vamos lá. O poema caracteriza um jeito de falar típico de um contexto brasileiro específico, mencionado no próprio texto. Qual é esse contexto e qual termo do poema nos remete a ele? Então, o poema tem um texto. Qual é o contexto desse poema? Vocês sabem me dizer qual é o contexto? Aonde ele foi escrito? De onde é Patativa do Assaré? A partir dessa leitura, vocês têm algum pitaco? Alguma ideia? Tem uma, uma dica aqui no texto, né? No próprio texto ele dá várias dicas, na verdade, de onde ele pode ser. Como eu falei, na própria fala, né, a gente consegue identificar a origem da pessoa, né? Qual que é a origem aqui dele? A gente não quer saber exatamente o nome da cidade, o estado, não é isso, mas de onde ele é, né? De que contexto ele é? Ele é da cidade, né? Ele é de uma cidade pequena, uma cidade grande, centro urbano, de um ambiente rural? Será que ele é de um ambiente rural? O que faz a gente entender que ele é de um ambiente rural, exatamente? Eu nasci aqui no mato, né? Exatamente. Além disso, ele traz várias dicas aqui para gente de onde de ele vem. Tem essa parte, eu nasci aqui no mato. Tem uma parte que ele diz o quê? O que a Tatiane vai falar? Trabalhar. Exatamente, Tayane. E fala trabalhar, então, o que nos remete à pessoa que fala desse jeito? Uma pessoa que vem do campo, né? E olha aqui que interessante, ele fala o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Então, ó, ele está vindo ali do campo, né? Mas além de estar claro que ele está falando ali de onde ele vem, a gente também vê essas marcas linguísticas que nos dão essa dica de que ele está vindo do campo, né? Então, ele tem aqui, ó, poetas universitários, poetas de academia, de rico vocabulário, né? Deixa eu ver o que mais. O prazer e o sofrimento. Então, tipo, ele corta o R do final das palavras, né? Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar, deixei meu próprio recato, não pude estudar. Então, traz ali marcas de oralidade de uma pessoa que vem do campo, né? A outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quais recursos são utilizados no poema para caracterizar a fala típica desse universo? Bom, é o que eu já falei, né? Na verdade, é uma pergunta que eu separei, mas eu acabei me entregando aqui na outra pergunta. Bom, quais são os recursos utilizados? São exatamente essas questões aqui, né? Estudar, trabalhar, o que mais? Que o meu coração palpita, que no caso seria um parpita, né? Alguma coisa assim, a pronúncia. O que mais? Rescordar, né? Então ele traz esses elementos assim na escrita. Olha que interessante, a gente não escreve desse jeito, né? A palavra não se escreve desse jeito, mas ela acabou sendo passada ali para o papel de uma forma que ele achava
que era o certo de se escrever. Por quê? Porque ele fala daquele jeito, né? Fiquem com isso na cabeça. Bom, o título do poema é Aos Poetas Clássicos. Qual relação se pode estabelecer entre esse título e o que o eu lírico diz em seus versos? Então, o que acontece aqui? Ele está falando o quê? Aos poetas clássicos. Ele está se dirigindo aos grandes poetas, né? As pessoas que são famosas por fazer poesia, Carlos Drummond de Andrade, quem mais? Clarice Lispector. Ele tá falando de pessoas grandes, pessoas estudadas, né? Cultas, né? Qual que é a mensagem que ele está passando aqui? Vocês conseguem perceber o que ele está querendo dizer a essas pessoas? Vou desligar aqui a minha câmera mais uma vez, só para vocês conseguirem dar uma lida melhor. O que ele está querendo dizer para esses grandes poetas, né? Esses poetas clássicos, como ele diz? Bom, alguém tem um palpite? Que mesmo sem estudo ele faz poema, né? Exatamente. Tem essa questão ali, o que ele fala? Ele não é uma pessoa muito instruída, não é uma pessoa que teve uma boa educação, mas o que ele fala? Ele teve contato com alguns livros de grande valor. Olha aqui na última estrofe. Foi os livros de valor, mais maior que vi no mundo, apenas daquele autor. Li o primeiro e o segundo, mas porém esta leitura me tirou da treva escura, mostrando o caminho certo. Bastante me protegeu. Eu juro que Jesus deu salvação a Felisberto. Então, o que ele está querendo dizer ali para o autor, para os poetas clássicos? Né? Ele está querendo dizer que, a partir do momento que ele teve contato com a leitura, ele saiu ali da realidade dele. Ele pôde, assim, abrir a perspectiva de vida dele, perspectiva de mundo. Né? E aí ele consegue, dessa forma, o quê? Escrever os poemas dele, mas da maneira dele, da maneira como ele fala. Né? Ele se apropria dessa fala dele para poder escrever os poemas dele. Né? Então, pensando nisso, pensando nessa questão que eu falei agora, que ele se apropria da sua fala para escrever seus poemas, a gente pode considerar, então, esse texto um texto literário, né? Ele é um poema, ele é uma invenção, né? Ele tem aí um conceito mais estético, que retrata a realidade do autor e tal. Bom, por se tratar de um texto literário, o que vocês acham? Esse poema deveria ter passado por uma revisão antes de ser publicado, a fim de que sua ortografia e sua linguagem fossem adequadas à norma padrão? Ou ele deveria ficar desse jeito mesmo? Considerando que é um texto literário, o que vocês acham? Esse texto poderia ter sido publicado desse jeito mesmo, ou ele deveria ter sido passado por uma revisão textual, onde, né, a pessoa ali pudesse consertar os erros, colocar, né, as letras que estão faltando, de repente conjugar os verbos corretamente? O que vocês acham que deveria ter sido feito aqui? Opa, perdão. Ó, a Paloma e a Carol acham que deveria ter publicado assim mesmo. Quem mais? A Júlia também acha. Por que será, então, que vocês acham que esse texto deveria ter sido publicado dessa maneira? O que difere ele dos outros textos? Que passam, de fato, por uma revisão, né? Vou voltar aqui com o meu rostinho.
Ó, o Miguel diz, deixar assim, já que a linguagem expressa o que ele fala no texto, né? Mas qual que vocês acham que é essa diferença, né? Por que que dessa maneira está expressando algo que um texto que passa por uma revisão não estaria expressando de repente, ou está expressando também, mas qual que é o contexto ali, né? Por que que nesse texto aqui tudo bem e no outro texto a gente revisa, a gente corrige os erros? Ó, perderia a originalidade, né? O que mais? Ah, é muito engraçado essa espera da pessoa terminar de digitar. A gente fica assim. Podem falar. Porque faz sentido estar. Ai, meu cabelo viajou agora. É, porque faz sentido estar desse jeito, né? O que mais? Porque é um texto literário e é a essência do autor que está nesse texto. Todo mundo falou perfeitamente, né? O que acontece aqui? Aqui, além de estar expressando as ideias do autor, também está expressando o contexto dele, né? Está expressando a realidade dele. Se a gente apaga isso para botar a norma padrão, se a gente apaga isso, a gente está apagando uma história, a gente está apagando um outro contexto no texto, né? A gente está apagando a mensagem que está entre linhas também, né? Porque não é só o que ele está dizendo, é além do que ele está dizendo, é como ele está dizendo. E ele está dizendo ali através da linguagem que ele tem, a linguagem que ele teve acesso, né? É a linguagem que ele se expressa. Então é muito importante que seja deixado desse jeito aqui, para a gente poder entrar em contato com essa realidade, né? Tem um livro que é muito famoso, chamado Quarto do Despejo. Não sei se vocês já ouviram falar, da Carolina Maria de Jesus. É um livro inteiro que é só que é um diário dela falando da realidade dela, morando numa favela em São Paulo, ali nos anos 50. E o texto todo, o livro inteiro, está todo na linguagem dessa mulher, né? Que era uma mulher que era catadora de lixo, que não tinha escolaridade, nunca estudou, né? Moradora de favela, então, mas era uma favela que na época, né? Os moradores de favela na época já eram muito mais marginalizados do que ainda são hoje, né? Então a gente vê ali um contexto sendo escrito de forma bem crua, né? A gente vê ali uma história sendo escrita de uma forma bem crua, né? A gente vê realmente, de fato, a realidade dela. Porque se a gente, quando a pessoa se expressa com o que ela tem, com as palavras que ela tem. Se a gente pega isso, revisa e corrige, a gente exclui tudo isso. A gente exclui a realidade dela, a gente exclui, né, o que a originalidade dela, né, como a Lorene falou, a gente exclui a persona dela, né, a pessoa dela do texto, virar outra coisa, né? Por isso que é tão importante a gente deixar em alguns textos assim essas marcas, né? Porque eles estão ali, não estão ali à toa. Bom, mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém tem algo a dizer? Tranquilo, Carol? Bom, seguindo adiante, pensando nisso, a língua portuguesa é uma só? O que acontece? Ah, a gente, a gente fala uma só língua portuguesa, falando em língua portuguesa brasileira, no Brasil, no contexto do Brasil, o português é uma só língua, né? Todo mundo se entende.
Perfeitamente. Mas a gente fala um só português ou a gente fala vários portugueses? Português, vários portugueses ou portugueses. A gente fala vários, né, Carol? Quem mais? Vários, porque não existe um só Brasil, exatamente, né? Independente do contexto, independente do lugar, independente do país, mesmo que for um país minúsculo, como, sei lá, um país minúsculo, a Holanda, um país pequeno, ele tem as suas variedades, né? Cada cidade ali vai ter a sua variedade. A mesma coisa no Brasil. E imagina o Brasil, um país numa uma extensão quase que continental, né? Um país enorme como o nosso. Então, existem várias culturas, vários contextos, vários Brasis. Então, assim, o português não vai ser um só, porque a influência dessas regiões vão ser muito importantes para quê? Para construir esse português, né? Não é raro uma pessoa que sai de um contexto, sai de uma cidade e vai para outra e não entende o que as pessoas falam. Não é raro isso, né? Mesmo falando português, não se entende. Eu posso falar de uma experiência própria. Quando eu vim para Pelotas, eu tive uma dificuldade enorme de entender os pelotenses, porque, fala muito rápido, é uma fala muito. No começo eu até achava que tinha uma influência ali com o espanhol, né, por causa da proximidade com a fronteira do Uruguai, então eu achava assim, nossa, as pessoas aqui têm alguma coisa com o espanhol, né, alguma coisa assim. Mas eu só percebi que era a maneira como vocês falavam mesmo, né? Que era pá, 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 pá. E eu tinha que ficar falando assim, calma aí, o tempo inteiro, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo, né? Olha o que a Júlia tá falando. Quando eu fui para Curitiba, eu morria toda vez que eu ouvia mimosa, porque para falar em bergamota. Isso eu não sabia. Bergamota em Curitiba é mimosa. Gente, que loucura, eu não sabia disso, não fazia ideia. Eu conhecia bergamota, tangerina e mexerica, mas mimosa eu nunca ouvi falar. Pia é leite ou pia é leite? Não, calma aí, pia é leite. Então vocês estão vendo, cada lugar do país tem uma influência. O português sofreu uma influência diferente que construiu o português que aquele lugar fala, né? Bom, sabendo disso, quais são as influências? O que acontece ali no meio daqueles contextos ali que a língua muda assim, de forma tão diferente, para a gente ter vários portugueses ou portugueses diferentes. O que acontece? Bom, onde se fala melhor o português no Brasil? Vocês têm uma. Vocês pensam que tenha um português que é o correto? O português que é o melhor, o português que é o melhor falado no contexto do Brasil. O que vocês acham? Existe um português correto? Um português que é melhor falado no Brasil? Por que não? Ó, a Carol falou, cada um tem sua cultura, seu sotaque, o que mais? Eita, falando muita gente agora. Acho que cada um tem um jeitinho de falar por causa da cultura. A Sofia falou isso. Agora o Augusto. Tem muitas variações regionais e não dá para julgar. A Juliane. Cada um tem suas diferenças de acordo com a região, mas nenhum é mais certo que o outro. A Júlia. Acho que existem sotaques mais famosos, mas nenhum é errado. Bom, sinto informar vocês, mas está todo mundo errado. Existe o português certo? Sim. Não, tô brincando. Não existe mesmo português certo, né? Gente, não tem nem como a gente falar que existe português certo, porque se a gente fala que existe um certo, a gente está inferiorizando os outros portugueses, né? As outras línguas portuguesas que está sendo falada, né? Porque o que acontece?
Se a gente for medir, qual que seria um parâmetro para medir o correto e o errado, né? Por que eu poderia falar assim, ah, não, em São Paulo se fala o português correto, mas no Maranhão é o português errado? Qual que é o padrão aí? Qual que é o parâmetro para julgar isso? Não existe. Se a gente for pegar um parâmetro, o parâmetro é o que? A gramática, né? E o que é gramática, né? Onde que a gramática entra aí? A gente vai ver que a gramática é sim algo importante, mas a gente não pode usar ela para julgar o outro, né? Para dizer que está falando errado, que está falando que o português dele é pior que o português do outro. A gente não pode se basear na gramática para fazer isso, porque a gramática ela existe para nos guiar de forma que a gente tenha um padrão de língua portuguesa, né? No contexto do Brasil, pelo menos da língua portuguesa brasileira. E esse padrão, ele vai se encaixar em contextos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou falando com você, com um amigo, né? Não vou falar vocês, eu estou falando com um amigo num bar, bebendo cerveja, eu não vou usar a norma padrão que está ali na gramática, eu vou usar uma outra língua, uma outra língua portuguesa. Agora, se eu estou numa entrevista de emprego, eu preciso usar a norma padrão, né? Porque seria totalmente inadequado eu fazer o quê? Eu chegar numa entrevista de emprego e começar a falar da maneira como eu falo com os meus amigos numa mesa de bar, né? Na hora da redação, meio que existe um português correto. Exatamente, existe o português correto, porque o que acontece é uma avaliação. Na hora da redação, o que acontece? Na escola, a gente está ali aprendendo a língua portuguesa, né? A gramática da língua portuguesa. Mas o papel da escola, qual que é? Além de ensinar os alunos a usarem o português correto, o português que está ali na gramática, para ele poder se adequar aos contextos em que ele fala, aos contextos em que ele usa aquela língua, a escola ela também precisa entender que existem português diferentes, né? Existem várias outras línguas portuguesas espalhadas pelo Brasil e que todas elas estão inclusas também, todas elas fazem parte do vocabulário do brasileiro, né? E a redação no Enem, o que vai acontecer ali? A redação do Enem vai ver se você tem o domínio dessa língua portuguesa que você deveria ter aprendido, entendeu? Ali a gente vai ver o quê? Ah, tudo bem, essa pessoa conseguiu, né? Todo esse período escolar ele conseguiu adequar a linguagem dele à norma padrão. Então ele tá ok, ele tá pronto para se comunicar em qualquer contexto, entendeu? É isso que vai ser o português correto, né? Correto entre aspas. É esse português que a gente tem certos lugares para usar e certos lugares que não precisam ser usados. Tudo bem? Mais algum comentário, alguma dúvida sobre essa questão? Então, vamos lá. Variedade linguística. O que é a variedade linguística, então? É a capacidade que a língua tem de se transformar e de se adaptar de acordo com alguns componentes. Então, como a gente viu ali mais cedo, tipo, 3 minutos atrás, existem fatores que vão influenciar a língua a mudar de acordo com o contexto que ela está ali. Quais são esses fatores? É o fator histórico, fator social, fator regional e fator estilo. Tudo isso vai fazer a língua, vai fazer a gente o quê? Além da gente usar a língua de formas diferentes, também vai fazer ela se adaptar, se evoluir, né? Porque o que acontece? A língua ela não é uma coisa só para o resto da vida. A língua portuguesa ela não foi inventada quando o homem começou a falar português e ela é a mesma coisa até hoje. Até porque a língua portuguesa ela veio depois, né? E aí a língua portuguesa brasileira ela veio mais depois ainda, né? Então ela está em constante evolução. Então o que ela vai ser daqui para frente ninguém sabe, mas esses fatores vão ajudar a contribuir para ela mudar, para ela variar, né? Para existir essa variedade linguística. Gente, meu som tá tudo bem? Porque conforme eu tô falando aqui, eu tô ouvindo um eco. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio?
Tá tudo tranquilo? Tá. Então vamos continuar. Bom, fator histórico. O fator histórico é a maneira como a língua evolui de acordo com o tempo. Então, como eu falei, a língua portuguesa brasileira surgiu quando o quê? Quando Portugal chegou no Brasil e as pessoas aqui começaram a falar o português. É claro que tem a influência do português de Portugal, mas chegando aqui no Brasil só tinha português, português no sentido de cidadania, né? Só tinha português de Portugal? Não, né? Então, aqui tinha africanos, indígenas, que mais? Aí, com o tempo, começaram a vir mais pessoas na Europa, então tinha franceses, tinha espanhóis, né? Então, tudo isso gerou o português brasileiro que a gente fala hoje em dia, que as pessoas no Brasil falam hoje em dia. Então, um exemplo de uma palavra que veio se evoluindo conforme o tempo é o você, né? A gente sempre falou você? As pessoas no Brasil sempre falaram você? Não. Em um determinado momento da história da língua portuguesa, se falava vossa mercê. Mas olha que cansativo falar vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, né? Toda vez que quisesse se referir a outro, vossa mercê. O que a língua fez? Ela foi economizando, né? A língua tem esse padrão de comportamento que ela vai economizando tempo de fala. Não é essa palavra exatamente, mas dá para entender a ideia desse mecanismo dela através disso que eu falo, disso que eu falei. Economizando o mecanismo, economizando tempo de fala. Então, ao invés de falar vossa mercê, o que aconteceu? Começaram a falar voz mercê. De voz mercê, o me começou a sair e aí começaram a falar você, né? O que acontece aqui? Uh, essa evolução do vossa mercê por você, ela foi vista com bons olhos ao longo do tempo? O que vocês acham? As pessoas aceitaram, né? Passar de vossa mercê para voz mercê. As pessoas falaram assim: ai, legal, 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 vou usar, vou usar. Não, né? O que acontece? Tinha aquelas pessoas mais cultas, mais estudadas, que liam livros, que falavam: meu Deus, que absurdo a pessoa falando voz mercê. Não faz sentido. Seria que nem usar C hoje em dia, exatamente. As pessoas falam, meu Deus, não faz sentido, porque você está falando assim, você está matando a língua portuguesa, para de falar desse jeito, entendeu? Seriam essas pessoas lá, no ano de, sei lá, 1600, 1700, não sei, falando assim, meu Deus, para. Aí tá, aí chegou o momento que o voz mercê estava ok, chegou o momento que o voz mercê se tornou a língua padrão. Aí o que aconteceu? Começaram a falar você. Aí os cultos, os estudados, os escritores, né, as pessoas da alta sociedade ficavam, meu Deus, para, pelo amor de Deus, vocês estão matando a língua portuguesa, para com isso. Ai, meu Deus do céu, você não, você não. Aí o que aconteceu? O você se tornou a nossa língua padrão, que a gente fala até hoje. Só que agora está se tornando, que nem o Miguel falou, o quê? Está se tornando o C, né? Então, o que aconteceu ali? Foi exatamente esse mecanismo da língua de economizar tempo de fala. Ela foi diminuindo a palavra, né? Então, a nossa fala, né, a língua, ela depende de tudo que a gente fala, né? A língua é o que a gente fala a todo momento. A língua não é a escrita, a língua é o que a gente fala. Então, isso que é importante a gente se tocar, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de preconceito linguístico, né? O que é o preconceito linguístico? Por que você teria preconceito com a pessoa que está falando você? Entendeu? Por que você está fazendo isso? Né? Qual que é o contexto de você estar fazendo isso? E o contexto é claro, porque as pessoas estudadas, pessoas de alta sociedade, não falam você, falam voz mercê, né? Será que no futuro a gente vai matar o você e o para? O para a gente fala pra, né? Que você quer dizer? Cara, não sei. Não dá para saber. Ninguém vai saber, assim, só quando a gente chegar no futuro e olhar para trás e comparar. Porque não tem como a gente prever o que vai acontecer, né? Mas se a gente vai trocar de palavra, de repente, pode acontecer isso, né? Em vez de ser, se tornar outra coisa, entendeu? Porque aí, com o tempo, o ser
se torna algo, a norma padrão, aí o que, que vai acontecer? Esse C pode se confundir com outra palavra, e essa outra palavra tomar o lugar do C, e aí essa palavra virar, entendeu? Uma outra palavra que eu quero dizer que é uma palavra que seja parecida com C, de repente, não sei. Aí essa outra palavra virar a norma padrão, né? É isso que pode acontecer, mas assim, ninguém sabe, não tem como prever, não tem como, não fazemos ideia. Bom, continuando, porque eu falo pra caramba, eu achei que essa aula ia ser super rápida. Ahn, regional. Então a gente tem o fator, então a gente tem o fator histórico e o fator regional. Qual que é o fator regional? Palavras distintas faladas em regiões diferentes que significam a mesma coisa. Então, o que acontece aqui? Cada região vai ter a sua forma de falar, da mesma maneira, porque cada região tem um contexto diferente, cada região tem uma influência diferente, né? Então, o que acontece? Em algumas regiões, a gente fala empim, outras a gente fala mandioca, outras a gente fala macaxeira. Em umas regiões a gente fala vina, aqui fala vina, né? Aqui em Pelotas eu sei que fala vina. Em outras a gente fala salsicha. Quer dizer, algumas pessoas, pelo menos, falam. Se bem que, na verdade, não. Aqui, eu já vi, às vezes usam a mesma palavra para coisas diferentes. Como assim, Sofia? Nunca nem ouvi Vina. Calma aí, talvez eu esteja enganado, então. Eu já ouvi alguém falando Vina aqui, gente. Eu juro por Deus, eu já vi. Pode ser que a pessoa tenha vindo de outra região, então. Ai, falou tudo. Essa questão do cuscuz, para mim, falou tudo, Sofia. Essa questão do cuscuz é exatamente isso. Para mim, eu sempre vi o cuscuz como aquela coisa branca de coco que a gente coloca leite condensado em cima, né? Depois de um tempo eu pesquisei e eu vi que pode ser chamado de cuscuz de coco, né? Mas para mim, cuscuz sempre foi isso. Mas aí, sei lá, quando eu era mais velho, assim, quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, eu fui morar em uma república que eu dividia quarto com um menino que era do. Ai, eu nem lembro, acho que era da Paraíba, talvez. E ele foi fazer cuscuz, só que quando ele falou, você quer cuscuz? Eu falei, ah, eu quero, claro que eu quero, eu adoro cuscuz. Aí eu vi aquele negócio amarelo e fiquei, o que é isso? Isso é cuscuz? Eu fiquei um pouco assustado, né? Mas aí hoje em dia eu já entendo que tem essa diferença, assim, eu nem me arrisco mais a falar que eu gosto de cuscuz, porque o cuscuz que eu gosto é o de coco, né? Não que eu não goste do cuscuz de milho, mas o preferido é o de coco. Carne moída é guisado, exatamente. Eu ia falar alguma coisa. Ah, eu esqueci, mas enfim. Eu acho que era a questão da. Ah, lembrei. É essa questão da vina e salsicha, porque o que acontece? Aqui, eu já percebi que as pessoas chamam o que eu chamo de linguiça de salsichão. O que eu chamaria de linguiça, as pessoas falam salsichão. Isso me deixou sempre muito confuso, porque quando a primeira vez que eu percebi, né, foi a mesma questão do cuscuz. Falando, ah, tem salsichão, e eu adoro salsichão, né? Tipo, que nem festa junina, que você pega o salsichão, coloca no palito, embrulha ali na farofa, come, é uma delícia. Mas aí quando eu vi era uma linguiça michuruca, assim, pequenininha. Eu fiquei, ai, gente, fiquei muito triste. Enfim, choque de cultura, né? E aí a gente tem outras palavras também, né? Tangerina, bergamota, mexerica. Agora a gente descobriu que em Curitiba é mimosa, né? Então essa questão regional também tem a sua influência. Bom, temos a questão social também. Aqui na questão social é bem simples. Grupos sociais. Então, idade influencia. Isso é muito óbvio. A gente para ver como as nossas mães falam, é completamente diferente da maneira como a gente fala. Né? Se a gente vê como as nossas vós falam, é mais diferente ainda do que como a gente fala. Minha avó até hoje fala pão, para dizer que uma pessoa é bonita. Né? Nossa, ai, não, como é que minha avó falou esses dias? Minha avó falou esses dias do Tony Ramos. Ela falou assim:
Ai, a minha avó falou assim do Tony Ramos, Ai, meu Deus, que homem enxuto, que homem enxuto. Quem fala desse jeito, gente? Eu fiquei muito chocado. Aí ela, ai, meu Deus, bota um homem desse na minha vida, que homem enxuto. Achei muito engraçado, achei muito engraçado. Então a gente vê que a diferença de idade também influencia, né? Porque o que acontece? A gente fala para o resto da nossa vida a língua, o português que a gente fala ali entre os 15 e 20 anos. Entre os 15 e 20 anos, a gente leva para o resto da vida aquele português. Então, quando os nossos pais, os nossos avós tinham entre 15 e 20 anos, eles aprenderam uma língua completamente diferente do que a gente aprendeu quando a gente tinha entre 15 e 20 anos, né? Então, daqui a um tempo também, as crianças de agora vão começar a falar outras, de outra maneira, né? Vão ter outras gírias e tal. E as gírias entram aqui também, né? Exatamente. Exatamente, Júlia. Já começaram a falar de outras maneiras, né? Eu até tentei trazer exemplos hoje. Ah, é isso, tava falando que é cringe. Exatamente, cringe. Eu até tentei trazer hoje exemplos de gírias recentes, mas eu fiquei assim, gente, eu vou ter que pesquisar o que é uma gíria recente, sabe? Tipo, eu não crio mais as gírias, é isso que está acontecendo. Eu não sou mais o criador de gírias que todo mundo fala. Aí eu deixei para lá. Deixei para lá, decidi, achei melhor não fazer. Cara, cringe foi bravo. Ai, qual que era um que eu tava tendo dificuldade de entender? Flow, outro exemplo é flow. O que é flow, Miguel? Também. Gente, mas assim, é isso, porque, por exemplo, aqui, quem é cringe não sabe exatamente. É cringe não saber. Ah, calma aí. Flow seria tipo o teu estado, como a pessoa tá. Flow. Gente, isso aí é o que eu botei aqui, ó. É gíria de trapper. Não é gíria de trapper isso? Flow? Que nem red pill, falar red pill, que eu não sei. É isso que eu queria falar. Red pill, eu não faço ideia do que seja. É gíria de trapper, né? Sabia, sabia. Gíria de trapper geralmente são palavras em inglês, assim, né? Que nem. Ai, gente, eu tava vendo um vídeo esses dias no TikTok de uma menina de, sei lá, 10 anos falando que a irmã dela era muito cringe. Você já deve ter visto esse vídeo. Ai, pra irmã dela, ai, tá muito cringe. Não sei o que lá, toma, não sei o que, uma red pill que não sei o que. Eu fiquei, gente, essas gírias completamente novas. É, exatamente, o Brasil copiou e adotou, né? É o famoso estrangeirismo. Bom, e aí a gente tem, as gírias entram aqui nessa questão de grupos sociais, né? Porque cada grupo social tem a sua língua diferente. Então, isso pode definir a partir por idade, por sexo, por classe social, né? Pessoas mais privilegiadas, pessoas menos privilegiadas, né? Pessoas ricas e pessoas pobres, né? Grupos sociais, foi o que eu coloquei aqui. K-popers, funkeiros, rappers, trappers, LGBTQIA+, também. Cada um desses grupos cria as suas gírias e a gente identifica, né? Às vezes a gíria sai da bolha, às vezes a gíria vai para outros lugares. Mas cada grupo cria essa gíria. Porque o que acontece? A língua, ela vai criando palavras, criando formas de se expressar a partir do momento que a gente precisa daquela palavra. Né? Nenhuma gíria, nenhuma palavra, ela nasce à toa. A gente precisa dela para se expressar. Né? A gente precisa dela para mostrar o que a gente está querendo dizer exatamente. Como é que é, Júlia? Esses dias minha irmã foi ler 99 iFood, ele leu de outro jeito. Como é que ele leu? Ai, meu Deus. É.
Isso aí a gente vai. Seu irmão é pequeno, né? Ah, sua irmã, ela tem 9 anos, já pra corrigir. Ah, então. Isso aí a gente vai deixando com o tempo. A gente aproveita para rir. Isso aí a gente aproveita para rir enquanto é tempo. Bom, para concluir aqui a aula, a gente também tem a influência do estilo, né? Que é a situação de uso da língua. O que acontece? Era o que a gente estava falando ali no começo. A redação do Enem, ela exige um português correto, né? Ela exige um português que a gente fala a partir do certo e o errado da gramática. Então, o que acontece? Ali a gente vai falar uma língua, a língua da norma padrão formal. Né? A gente não pode falar, a gente não pode escrever ali na redação de forma informal. Então, da mesma maneira, existem contextos que a gente vai falar de forma formal ou de forma informal. Né? Como eu falei, numa entrevista de emprego, de forma formal. De repente, vocês estão num processo judicial, vocês não vão falar de forma informal. Vocês têm que falar uma certa formalidade, né, na frente do juiz, para vocês poderem. Então, o que a gente precisa entender da variação linguística? Variação linguística é isso tudo, não é só exatamente falar bergamota e tangerina em lugares diferentes. Variação linguística é falar, é a gente variar a nossa forma de se expressar em contextos diferentes. Então, perdão, gente. Então, na escola, o que a gente precisa aprender e o que precisa ser ainda muito questionado sobre o modo como a gente aprende português na escola é exatamente isso. É a gente aprender a como variar a nossa língua de acordo com o contexto que a gente está inserido para se comunicar, entendeu? Então a gente precisa sair da escola sabendo adaptar a nossa linguagem para contextos diferentes, entendeu? A gente precisa sair da escola entendendo que a gente não vai chegar, sei lá, numa entrevista de emprego e falar de forma coloquial, falar de forma informal, porque isso vai prejudicar até mesmo a imagem da pessoa, né? Porque, por exemplo, se vocês forem parar para pensar, a gente a gente não vai trabalhar com a mesma roupa que a gente vai para a praia. A gente não vai para o trabalho a gente não vai para o trabalho, para a escola, com a mesma roupa que a gente vai sair, uh, sei lá, para comprar pão na padaria. Às vezes vai, e tá tudo bem fazer isso. Mas em regra, não existe esse. A gente não pode fazer isso, né? A gente precisa usar roupas diferentes. Então, da mesma forma, a língua, a gente precisa usar a nossa língua de formas diferentes. A gente precisa adaptar ela para a gente poder se expressar melhor, para a gente se expressar de forma adequada, para os outros poderem nos entenderem. Entenderam? Entenderam? Bom, a gente vai passar aqui então para um exercício. Eu quero fazer esse exercício com vocês, eu quero fazer um outro. A gente já está com um pouquinho de tempo. Eu quero esse aqui. Esse aqui vai ser interessante. Deixa eu ver qual que é o número desse. É o segundo, né? É. Vamos fazer esse exercício aqui. Vamos dar uma lidinha nesse texto. Uhul! Quem está animado para ler? Calma aí. Deixa eu desligar aqui para vocês enxergarem melhor. Vai ser bem rápido, ó. Me acompanhem aqui, me acompanhem aqui. Só esse aqui a gente vaza. Quer dizer, eu vazo pelo menos, né? Depois vocês têm outra aula de redação. Mas a aula de redação é ótima. Vamos lá. Só uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber a. Descartar as marcas de informalidade do texto. B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. C.
Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. E. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. Quais que vocês acham que é a resposta? Publiquei aqui a enquete, dá para ver? Só votar na enquete, pessoal. Se alguém precisar ler o texto de novo, só me falar que eu volto aqui o slide. Dá mais um tempinho. Foi. Caraca, todo mundo botou a D, né? Qual que é a questão da D aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Qual que é a questão da D aqui? Então, Ciro Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Por que vocês acham que é essa a resposta? Todo mundo botou a D. Agora eu quero ver por quê. É uma boa justificativa, Sofia. Não deixa de estar, não deixa de ser uma resposta boa. Mas eu quero ver o pensamento de vocês. Vamos lá. Para mim é o mesmo motivo da Sofia. Tudo bem, é uma resposta ótima, muito válida. A gente tem a sensação de que é o certo, não sabe por quê, né? Bom, então vamos lá, vamos se basear nas respostas do Augusto e da Paloma. Eles falaram assim: porque quando você tem que escrever para uma redação, tem que usar uma forma da língua. E aí depois ele falou: e quando tu vai só falar com amigos, tu usa outra. A Paloma falou: porque isso é variedade linguística. Tem que se expressar de acordo com a situação, o contexto. Exatamente, né? Então, o domínio da língua portuguesa, entre outras coisas, é saber adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Tanto é que quando a gente vai aprender uma outra língua, vamos supor que vocês estão fazendo um curso de francês. Para vocês saberem que vocês têm a fluência na língua francesa, vocês têm influência no francês, vocês têm que passar por uma prova, que essa prova vai testar exatamente o quê? Vai testar a maneira como vocês usam o francês em contextos diferentes. Então, por exemplo, é muito comum, não sei se alguém aqui já fez algum curso de língua, português, inglês, é, gente, esqueci quais que são outras línguas. Inglês, espanhol, francês, enfim. Mas quando você vai fazer um curso de língua estrangeira, como é que são as provas? As provas, eles dão uma situação, né? Então, você vai fazer uma prova oral, eles te dão uma situação. Então, você fala assim, olha só, você perdeu a chave do carro. Você precisa encontrar a chave do carro. Vai, faz alguma coisa aí. Inventa aí uma situação. Aí você vai lá e faz o negócio. Então você tem que escrever alguma coisa, como o Miguel falou. Então, assim, a gente para ter
o domínio da língua, a gente precisa saber exatamente variar ela, né? Fazer o uso das variedades linguísticas, saber usar em que contexto, né? Qual que é o contexto, qual que é a língua apropriada, qual que é a língua menos apropriada, né? Não é à toa que, por exemplo, o palavrão não é algo apropriado, né? Mas por que, que o palavrão não é apropriado? Quem já parou para pensar nisso? Por que, que uma palavra não é apropriada, né? Eu não faço ideia também. É uma coisa boa para se pesquisar, que eu poderia ter pesquisado para aqui, mas eu só lembrei agora do palavrão. Mas vocês fiquem aí com essa reflexão, né? A aula de hoje fica por aqui. Foi muito interessante, foi bem produtiva. Gostei muito da participação de vocês. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Vocês foram ótimos alunos. Luciane, você foi ótima também, acompanhando aqui com a gente. Gente, Luciane é a monitora, então qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, precisarem, vocês falem com a Luciane, tá?